Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da Revolução Francesa e do revolucionário processo de independência dos Estados Unidos, assinale a afirmação correta. Então, a partir do comando, nós vamos ter que fazer uma análise do texto, já que esse texto vai basear a alternativa correta da questão. Vamos para o texto. É difícil acreditar que a Revolução Francesa teria sido muito diferente, mesmo que a Revolução Americana nunca tivesse acontecido. É fácil mostrar que os americanos não tentaram uma semelhante ruptura substancial com o passado, como fizeram os franceses. No entanto, as duas revoluções foram muito parecidas. Então, a partir do texto, fica muito claro que o autor defende que há semelhanças entre a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, né, que até então eram as 13 colônias, mas que um movimento não está diretamente associado ao outro, né, há um certo elemento de autonomia nos dois movimentos analisados. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A Revolução Norte-Americana repercutiu pouco nos movimentos liberais da Europa e, mesmo na França da época da Ilustração, seu impacto foi mais de ordem econômica do que política. A alternativa A, ela está errada. Vale ressaltar que ilustração é praticamente o sinônimo de iluminismo. E a alternativa A, ela está errada porque a independência dos Estados Unidos impactou sim, repercutiu sim, no contexto francês. E repercutiu, primeiro, do ponto de vista econômico, como a própria alternativa defende, já que o governo francês investiu recursos no apoio à independência dos Estados Unidos, mas também vai repercutir do ponto de vista da perspectiva republicana que os militares franceses vão ter acesso quando forem lutar ao lado dos militares estadunidenses, né, que até então eram colônias e vão se tornar estadunidenses. Então, o impacto não se limita à ordem econômica, também vai ter um impacto político com essa nova visão de república. Por isso, a alternativa A, ela está errada. A alternativa B. O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado pela ausência de divisões internas entre os colonos e pela exclusão das camadas populares da sociedade no processo político. A letra B também está errado. Tratando das camadas populares, muitos colonos das camadas baixas lutaram a favor da independência e também há, sim, uma grande divisão interna entre os colonos. Não existe essa ausência. E pensando nessa divisão interna, nós podemos ressaltar os latifundiários sulistas, que eram a favor da permanência da relação entre colônia e sua metrópole, e os comerciantes do norte, que eram a favor da independência. Então, é um bom exemplo para mostrar que há uma divisão entre latifundiários que querem permanecer como parte da Inglaterra e os comerciantes nortistas que defendem a separação. Então, letra B está errada. Letra C. O processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma Constituição cuja elaboração ficou a cargo de notáveis que representavam os interesses das classes proprietárias. Tratando da independência, ela foi consumada não pela assinatura de uma Constituição. A Constituição dos Estados Unidos ela ficou pronta em 1787. O marco da independência dos Estados Unidos foi a redação da Declaração de Independência, né, que foi promulgada em 4 de julho de 1776, ainda no contexto de guerra, mas que é considerado o marco da independência. Por isso, a letra C também está errada. Letra D. A Guerra de Independência norte-americana caracterizou-se pela ausência de radicalismo político e social, o que se deveu à menor penetração dos ideais ilustrados nos últimos anos do período colonial. A letra D também está errado. Há um radicalismo político e social, sim, se nós entendermos que há uma guerra de independência, e dentro desse contexto de independência, há a presença do pensamento ilustrado, do pensamento iluminista, entre os colonos que participaram desse processo, o que fortalece a ideia de que a letra D está errada. Letra E. A Revolução Norte-Americana repercutiu não só na Ilustração Europeia e na Revolução Francesa, como demonstrou de modo teórico e prático a viabilidade de um grande Estado republicano e democrático. A letra E é a letra correta. De fato, a vitória dos Estados Unidos no processo de independência e a criação de um Estado republicano e democrático, entendendo que dentro dessa democracia nós temos um voto masculino
e censitário baseado na renda, mas isso se tornou um grande exemplo para as demais nações, por exemplo, do continente americano, que vão se inspirar nesse modelo republicano democrático criado pelos Estados Unidos. Então, de fato, se mostrou ali viável e vai ser copiado por outras nações. Além disso, vai haver uma repercussão, sim, na ilustração, quer dizer, no iluminismo. Eu posso dar um exemplo nesse sentido, que foi exatamente a aplicação das ideias que até então estavam na dimensão teórica de alguns autores iluministas na prática. Então, por exemplo, a partir do momento que os Estados Unidos se tornam uma república, então vai ter ali a presença das ideias em torno do republicanismo, a questão dos três poderes, como vão ser organizados. Vale ressaltar que muitas das vezes as ideias iluministas não foram aplicadas na íntegra no contexto político de independência dos Estados Unidos. E por isso reforça a ideia de que há sim uma repercussão, porque há ali uma adaptação à realidade estadunidense. E nós vimos, quando analisamos a letra A, que há uma repercussão sim na Revolução Francesa. Seja uma repercussão de ordem econômica, pelos empréstimos da França no processo de independência, ou seja, de ordem política, com os militares que participaram da independência, os militares franceses, de terem acesso às ideias republicanas, ou de como analisar essa adaptação das ideias republicanas ao contexto americano. Então, mais uma vez, letra E está correta.